Glorioso Senhor Deus, nosso Pai. Pai Santo, neste momento em que mais uma vez, com muita fé, estamos debaixo dos Teus olhos divinos. Neste momento em que mais uma vez reunimos no Teu tabernáculo santo, para adorarmos e reverenciarmos ao nosso divino Mestre Jesus, também adorarmos a nossa Mãe Maria Santíssima, esta Santa poderosa que muito tem feito ao lado de Jesus e ao lado do Consolador, a Santa Vó Rosa em favor da Igreja Apostólica e em favor da nação espalhada por este mundo. Assim também, ó Senhor Deus, nós queremos agradecer e adorarmos e reverenciarmos ao nosso querido e santo profeta Irmão Aldo. E com muita humildade, eu peço ao Senhor, ó Santo Irmão Aldo, a tua inspiração, a tua bênção, a tua proteção, e que a Senhora, ó Santa Vó Rosa, abra os nossos entendimentos, abra os nossos corações, e permita que o alimento de Deus celestial possa vir ao favor de mais uma vez encher a nossa alma de ânimo, de coragem, de fé, para lutarmos e vencermos as forças do mal. Assim sendo, eu suplico ainda em favor de todos os nossos irmãos e irmãs espalhados por este mundo e até também aos nossos queridos internautas que estão acompanhando esta programação, e que possamos, ó Santa Avó, com a tua bênção, com a tua proteção, alcançarmos uma reunião cheia de virtudes e de poder, da graça de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima, e também do santo profeta Irmão Aldo. Assim sendo, entrego em tuas santas mãos todos os atos de mais esta santa reunião, e que em teu nome santo, ó Santa Avó, em nome do nosso querido e santo profeta Irmão Aldo, mais uma vez, eu declaro esta reunião iniciada para a honra e glória do nome de Deus, o nosso Pai. Amém. Cantaremos todos juntos, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem rival. Nós
das riquezas que existem lá nos céus, não viveriam pecando, nem sofrendo as tristezas deste mundo tão cruel. No céu tudo é perfeito, sua beleza incomparável. Nossa mente não alcança, infinito, inexplicável. Na casa do meu Pai há muitas moradas, assim disse o Senhor, que aguarda um povo vitorioso, um povo vencedor. As belezas do céu hoje são na terra contempladas. Na obra desta igreja, no exemplo do primaz. Quando vejo criaturas sofrendo tanto, cheias de pecado e ilusão, sinto o desejo de fazê-las conhecer nesta igreja a consolação. Poderão gozar das riquezas do céu. Paraíso de glória, o reino do nosso Deus, que bem guardado sob chaves de ouro, preparado por Deus ao seu povo.
Prezados e amados irmãos e irmãs, queridos internautas, este é o grande poder do nosso querido e santo profeta irmão Maldo, que constantemente ele vem cuidando das nossas vidas, cuidando do nosso querer, e muitas bênçãos tem proporcionado na vida daqueles que creem, confiam e também obedecem às palavras de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez, eu quero agradecer carinhosamente a presença de todos, o carinho da sua atenção e da sua reverência, e gostaria que neste momento, com esta mesma reverência, eu permanecesse, para que nós possamos juntos, na sequência, meditarmos em duas mensagens muito importantes para o nosso aperfeiçoamento espiritual, uma vez que trata-se de dois sacramentos divinos, porque o próprio Jesus, ele nos deixou o seu exemplo, e é justamente sobre esta mensagem que nós iremos meditar. A primeira de uma destas mensagens traz o seguinte título: Consagração de crianças. Conforme a determinação de Jesus, nosso Senhor, a Santa Rosa, logo no início, na formação desta igreja apostólica na terra, as criancinhas, filhos de pais apostólicos,
devem ser consagrados ao nosso Deus e aos seus santos. Temos o exemplo da Virgem Maria Santíssima, a qual levou o menino Jesus pequenino ao templo em Jerusalém e o entregou nas mãos de um servo de Deus chamado Simeão, o qual em oração apresentou Jesus ao Pai Criador, citando o nome dele e consagrando-o conforme as leis dos santos profetas do passado. Jesus era santíssimo, como sempre foi, e nasceu por um milagre do Espírito Santo de Deus, sem nenhuma interferência do homem. A Virgem Maria fora concebida sem pecado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E ele, Jesus, nasceu dela livre da influência do pecado original, porém foi consagrado a Deus para cumprir toda a justiça do seu Pai, nosso Criador, e também para deixar o exemplo e ensino de que todas as criancinhas deveriam ser consagradas a Deus até os 5 anos de idade, pois neste período a criança é inocente e não tem nenhum pecado, conforme ele mesmo, Jesus, determinou e orientou a Santa Vó Rosa no início desta igreja. No ato da consagração, a criança é entregue pelos pais ou os seus responsáveis às mãos do pastor, e este, em simples mensagem, explica a parte da doutrina à igreja e em breve oração apresenta a criança ao nosso Deus, consagrando-a e falando o seu nome completo, suplicando as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, para que protejam e amparem a criança e os pais, dando-lhes muita sabedoria e paciência para educá-los no caminho do bem. Suplica também ao nosso Deus para que escreva o nome da criança no livro da vida, no reino dos céus, como mais um apostólico agregado ao povo de Deus nesta igreja. Os pais ou responsáveis, ao assumirem esta responsabilidade de levarem a criança ao templo para ser consagrado neste ato solene, fazem um voto, prometendo a Deus e aos seus santos que tudo farão para criar aquela criança no temor do Senhor, segundo as normas da doutrina e disciplina apostólica, com muito amor, carinho, respeito, coragem e sacrifício, se necessário, pois é para o bem da criança. Os pais assumem também o dever sagrado de ajudarem a cultivar a verdadeira fé no espírito da criança, com bons ensinos e afáveis diálogos e conselhos. O melhor ensino para a criança é o exemplo que os pais devem dar em todos os atos da vida, para que a criança, seguindo seus bons exemplos, seja estimulada a ser sempre fiel aos preceitos da fé apostólica e possa merecer em toda a sua vida a guarda do anjo protetor de nosso Deus. Portanto, a responsabilidade dos pais ou responsáveis é muito grande diante de Deus e também da sociedade, e devem cumpri-la com amor e fé, pois poderão ser cobrados por Deus e seus santos se falharem neste solene e divino compromisso. Queridos e prezados irmãos e irmãs, gostaria de, dentre alguns instantes, que nós possamos meditar neste ato sagrado de grande valor para a vida de todos nós, principalmente na responsabilidade que os pais ou responsáveis
assumem com Deus, com os santos, de educar um filho para Deus. Vejam, prezados irmãos e irmãs, que a consagração é um ato solene que Jesus, o nosso Pai, orientou a Santa Avó Rosa que em nossa igreja fosse realizado até os 5 anos de idade, porque é o período em que a criança ela é considerada para Deus como inocente. E é um período que os pais têm a inteira responsabilidade da boa formação desta criança. É um ato sagrado em que os pais, eles apresentam esta criança perante o altar de Deus, para que seja cumprido uma das vontades do nosso Criador. Porque, tendo como exemplo a vida do nosso Divino Mestre, Jesus, eis que ele veio santíssimo e permaneceu nesta santidade. Mas Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, apresentou Jesus, levou Jesus para que fosse apresentado no templo em Jerusalém, na época por Simeão. E então que este servo, ele orou aos céus e pediu a Deus que escrevesse o nome de Jesus. Tudo isso, prezados irmãos e irmãs, para que ficasse um exemplo para todos aqueles que desejassem seguir a Jesus. Ou seja, para mostrar a todos os povos de todas as épocas que esta era a vontade de Deus, que esta era a vontade do Pai, em que o Filho fosse apresentado a Deus e que os pais ou os responsáveis pudessem assumir este compromisso com muito carinho, porque ali estão tendo uma oportunidade dos céus de criar mais um santo para Deus, mais uma santa, através da vida daquele pequeno que vem como uma bênção para o casal. E dentro desta oportunidade, os pais têm a oportunidade, por estar constantes no lidar cotidiano, de dar bons exemplos. Porque, prezados irmãos e irmãs, principalmente nos dias de hoje, as crianças, elas têm se evoluído muito rápido. E todo o exemplo, todas as atitudes dos pais, principalmente os que passam mais tempo com a criança, ou os responsáveis, todas essas atitudes vão servir de exemplos para eles. Porque tudo o que estão fazendo é novidade para eles. E principalmente a vontade deles é imitá-los. Então, por isso que a Santa Avó, recebendo ordem de Jesus, sempre orientou aos pais, às mães, que dessem bons exemplos aos pequeninos. Porque, prezados irmãos e irmãs, é o momento da consolidação de uma estrutura de fé. É o momento em que o Senhor, a Senhora, pai, mãe, ou responsável pela criança, tem a oportunidade de introduzir na vida daquele ser, de ser uma pessoa boa, de ser tanto bem visto por Deus, o nosso Pai, como também pela sociedade, através de uma educação que possa trazer grande admiração de nosso Deus e também de toda a sociedade em que vivemos. Por isso, prezados irmãos e irmãs, senhores pais e mães, que têm os seus filhos, ou até mesmo que estão se planejando, pense nessa responsabilidade de apresentar o seu filho, a sua filha, a Deus, e de cuidá-lo com carinho, com zelo daquele ser, para que no dia de amanhã
Esta criança, ao passar para a próxima fase da vida, aonde ele terá a oportunidade de, por livre e espontânea vontade, a passar pelo batismo, que é a próxima mensagem que nós iremos meditar, ele esteja com uma fé firme. Este adolescente, após os 12 anos, ele possa estar realmente decidido que quer servir esta igreja. E tudo isso depende de uma boa formação dos pais. E para que esta criança tenha uma boa formação, os pais, os responsáveis, têm exemplos e conselhos de sobra. Que é os ensinos da Santa Avó, que é os ensinos do Santo Irmão Maldo, que é os ensinos de Jesus, que dá todas as condições de que possam criar bons filhos para Deus. E sempre busquem, principalmente as mães, busquem a inspiração e a sabedoria da Santa Avó, da Virgem Maria Santíssima para educar os seus filhos. Os pais busquem a inspiração do Santo Irmão Maldo, este amor que ele sempre teve e tem com todos nós, considerando nós como os seus filhos, e o grande carinho que tem de sempre nos dar palavras sábias e que possamos ser bem-sucedidos em nossa vida. Assim sendo, prezados irmãos, deixo-lhes estas palavras aos vossos corações e nós passaremos para a próxima mensagem, que é um sacramento também divino e que é a próxima fase da vida, que é o batismo nas águas. Está no boletim desta semana, assim, a seguinte mensagem como título: o batismo nas águas. No momento em que uma pessoa se converte de coração à nossa fé apostólica e entrega-se de espírito, alma e corpo nas mãos da Santa Avó Rosa, de Jesus Nosso Senhor, da Virgem Maria e do Santo Profeta Irmão Maldo, contrita e decidida em deixar de todo o pecado para seguir fielmente neste santo caminho, prontamente ela recebe a bênção e a aprovação de Deus e dos seus santos, e sobre o seu espírito recebe a unção do Espírito Santo de Deus. E dá-se, portanto, a conversão através do arrependimento. Isto é o batismo do Espírito Santo, o nascimento do Espírito. Assim, o novo convertido passa a ser propriedade de Deus e de seus santos, é protegido pelos anjos do Senhor e começa a gozar das bem-aventuranças de filhos de Deus nesta terra. Se faz necessário também confirmar a sua fé diante do reino dos céus e também da igreja. E isto se dá quando a criatura recebe o sacramento do batismo nas águas, conforme Jesus instituiu em sua doutrina, quando deu o seu próprio exemplo e foi batizado por imersão nas águas do Rio Jordão pelo profeta São João Batista. Jesus Nosso Senhor não tinha nenhum pecado para sepultar nas águas ungidas do batismo, pois nunca pecou. Mas para cumprir toda a justiça de Deus e provar esta verdade, São João Batista viu quando, em forma corpórea, de uma pomba branca, o Espírito Santo de Deus pousou sobre Jesus, e a voz de Deus se fez ouvir, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Portanto, o batismo nas águas ungidas nesta igreja apostólica é real e verdadeiro. E o Santo Irmão Maldo nos ensinava que nesta igreja, por ser a igreja de Deus na terra, nossos sacramentos são santificados. E no momento do batismo, quando o pastor oficiante faz a oração para a consagração do ato, Deus o aproxima desde o céu, o seu trono. E o Irmão Maldo via quando o trono de Deus descia, do trono de Deus descia um facho de luz, e no seu meio descia
uma forma corpórea de uma pomba branca, o Espírito Santo do Pai, envolvendo com seu poder todo o ato sacramental do batismo e ungindo as águas do tanque batismal. Também no ato do sacramento, o batizando faz um voto, prometendo viver em total obediência à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e à disciplina apostólica. Esta promessa é aceita por Deus, o qual perdoa todo o passado do batizando, e não só perdoa, como esquece, pois Deus jamais cobrará os pecados cometidos por ele antes do batismo. O batizando, ao ser submerso nas águas ungidas do tanque batismal, todo o seu passado fica sepultado nas águas, e a criatura ressurge inteiramente purificada no espírito, na alma e no corpo, e recebe uma nova unção santificadora, a qual irá fortalecê-lo para que tenha condições próprias de se defender das tentações e não voltar mais ao pecado nem às práticas injustas. Conforme Jesus, nosso Senhor, ensinou em sua doutrina quando Nicodemos, que era mestre em Israel, lhe perguntou o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. Jesus lhe disse: necessário vos é nascer da água e do Espírito. A pessoa nasce do Espírito Santo de Deus quando se converte à verdadeira fé que anunciamos, recebendo no ato o batismo do Espírito Santo de Deus para o seu próprio espírito. E nasce da água quando se batiza nas águas ungidas nesta Santa Igreja Apostólica. E neste ato solene, Deus renova em cada batizando a força da vocação natural de cada um, para serem úteis na obra desta Igreja Apostólica, cuja vocação a pessoa recebeu de Deus ao nascer, uns para cantar e tocar, outros cujo dom natural é a vigilância, para se tornarem bons diáconos e diaconisas, zelosos para o bem do povo da igreja, outros ainda que nascem com o dom da palavra, para se tornarem bons pregadores apostólicos. A vida do apostólico fiel, como membro da igreja ungido, batizado e obediente, é como uma mensagem transmitindo em seu dia a dia bons exemplos de fé com sua vida abnegada, consagrada e fiel. Assim, prega com a vida e ajuda a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo a ganharem outras criaturas boas para Deus e o seu reino, e sendo sempre fiéis em todos os seus dias. Quando terminar a sua vida na terra, serão levados em espírito aos céus, para viverem eternamente junto aos santos e anjos na glória do reino celestial. Lembramos que a idade mínima para receber o batismo é de 12 anos, pois nesta idade o jovem já possui o entendimento necessário, e tendo fé e amor a Deus e aos seus santos, poderá ser útil à obra desta Igreja Apostólica, conforme a sua vocação natural. O próximo batismo está marcado para o dia 2 de setembro, em nossa sede. Procurem organizar a sua vinda e aqueles que desejarem se submeterem a este ato sagrado. Venham cumprir este sacramento em sua vida e verão o quanto serão bem-sucedidos e bem-aventurados. Queridos e prezados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando de uma data muito especial para o reino dos céus. E também para todos nós apostólicos e principalmente para aqueles que estão se preparando para
passar pelo batismo nas águas, aonde teremos a oportunidade aqui em nossa sede no dia 2 de setembro do corrente ano. Uma oportunidade, prezados irmãos e irmãs, que é um ato sacramental de muito valor para o nosso Deus, em que o próprio Deus, Ele está presente, descendo o seu reino e enviando os seus santos, seus anjos, e mais uma vez Ele vem colher frutos do Evangelho de Jesus. Porque, prezados irmãos e irmãs, o candidato ou a candidata que se submete a este sacramento, ele deve estar por livre e espontânea vontade, interessado, realmente e determinado, de aceitar a missão profética de nossa igreja, os seus conselhos como doutrina e disciplina, e uma vez determinado em fazer a vontade de Jesus. Porque, prezados e amados irmãos e irmãs, a disciplina de nossa igreja é uma vontade divina. A maneira de como Deus orientou Jesus, que através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo nos ensinasse a sua vontade, é a disciplina que temos como um tesouro precioso nesta igreja. É uma disciplina que moraliza, é uma disciplina que dá vida à alma daqueles que, embora possa estar vivendo no mundo, e ao tomarem conhecimento deste santo caminho, decidem entregar a sua vida a Deus. Porque, prezados e amados irmãos e irmãs, neste mundo nós temos duas escolhas: ou servimos a Deus, que é aconselhável a todos, ou servimos o opositor de nossas almas, que não é aconselhável a ninguém. E servir a Deus, o que quer dizer servir a Deus? Servir a Deus é fazer a sua vontade. Porque quando o nosso espírito, ou aquela criatura que ainda vive no mundo, ele passa a tomar conhecimento da fé apostólica e se interessam pela nossa doutrina, pela nossa disciplina, e decidem viver esta fé, aquela criatura, naquele momento em que ele faz a sua conversão, ele recebe o batismo do Espírito Santo. E o que é o batismo do Espírito Santo? É a vida, a alma daquela pessoa, a vida daquele espírito que, embora estava morto para Deus, porque, ainda porque seja por falta de conhecimento, estava vivendo em um outro caminho que fogem dos preceitos de Deus. E ao tomarem conhecimento desta oportunidade da fé apostólica, recebem então a vida para o seu espírito. Mas é necessário que esta pessoa, ela faça cumprir em sua vida o mandamento divino, que é passar pelo batismo nas águas, que nada mais é que é o sepultamento dos pecados. Naquele momento em que aquele candidato, ele é submergido sobre as águas, e na onde ele ressurge como uma nova criatura. E naquele momento Deus volta aquela criatura a ter o Espírito, a sua imagem, a sua semelhança, porque voltou à sua originalidade, voltou a ser a semelhança de Deus, com a sua pureza, sem mancha na sua alma. E aquele candidato, aquela candidata, recebe o selo da vida.
e a garantia de ser reconhecido como uma filha e um filho de Deus. E precisa que esta pessoa valorize este momento, porque, prezados irmãos e irmãs, aquele momento em que estamos próximo ao tanque, para que nós possamos ser batizados, antes do candidato adentrar as águas, ele faz um voto. E ele vai fazer um voto não é com o pastor oficiante ali daquele momento. Ele vai fazer um voto com Deus. Ele vai fazer um voto com Jesus. É a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, é santos, é anjos, que ali está recebendo a nossa oração, que está nos ouvindo a nossa promessa. E olha o tamanho da responsabilidade. Uma pessoa, quando ele promete alguma coisa para alguém neste mundo, ele precisa cumprir. Ele precisa honrar com a sua palavra. E para Deus, olha o tamanho da responsabilidade. É um ato sacramental de muito valor e precisa estar realmente disposto a fazer a vontade de Deus. Eu preciso reconhecer que a disciplina desta igreja, sem tirar nenhum ponto, nenhuma vírgula, é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. E eu não preciso mudar em nada, porque não tenho a sabedoria para isto. E eu preciso cumprir, que eu estou fazendo voto com Deus. Eu aceito essa disciplina, eu aceito essa doutrina. E eu vou viver assim eternamente até o último instante em que Deus precisar do meu corpo aqui na terra. E eu preciso cumprir desse voto. Nós precisamos cumprir deste voto. Por isso, prezados irmãos, prezadas irmãs, queridos jovens, valorizem este ato. Valorizem esta oportunidade, porque o próprio Jesus, certa vez, ele afirmou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e anunciai, ensinando todas as nações a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos dias atuais também do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo. E vejam, prezados irmãos, que a nossa atitude, o nosso bom exemplo, uma vez que submetemos ao sacramento do Santo Batismo, nós precisamos deixar que a nossa vida seja exemplo. Não cumprir somente com a doutrina e a disciplina desta igreja aqui dentro das nossas reuniões, mas não, seja no nosso lar, seja na sociedade, seja na escola, seja no trabalho, eu preciso ser um apostólico, eu preciso cumprir o que eu prometi para Deus, eu não posso voltar atrás, até porque é o caminho que vai me levar aos céus. Não tem vantagem nenhuma a pessoa que escolhe os atalhos da vida, aonde o caminho que é de Deus é reto. E Deus tem tudo para proporcionar na vida daquele que crê, na vida daquele que confia. É bem verdade, prezados irmãos, que as lutas são grandes, que as tentações são diárias, e que o espírito da maldade, ele luta incansavelmente para tirar uma criatura do caminho de Deus. Mas é nós que escolhemos o caminho que nós queremos seguir. Porque quando nós escolhemos seguir o caminho de Deus, nenhum poder da maldade tem capacidade de nos tirar deste santo caminho. Uma vez que nós estamos decididos a seguir os passos do irmão Aldo, da Santa Vó, de Jesus, de Maria Santíssima, não tem poder no mundo que seja capaz de nos desvirtuar deste santo caminho. Mas para que isto aconteça, eu preciso escolher. E eu preciso permanecer fiel ao voto que eu fiz a Deus. Por isso, prezados irmãos, valorizem aqueles que irão passar pelo sacramento do batismo, nesta próxima oportunidade.
vão se preparando em sua carreira de fé, vão pedindo a Santa Avó, o irmão Maldo, para tirar as suas dúvidas, para tirar as fraquezas da sua carne, para que possam estar realmente decididos em ser um soldado de Cristo, um soldado do Consolador que está determinado em lutar e vencer as batalhas, porque temos um comandante que nos dá todas as garantias e nos dá todas as ferramentas necessárias para vencer a oposição. E nós só perdemos uma batalha se nós quisermos, porque nós temos toda a oportunidade dos céus para sermos vencedores. Nós conhecemos o caminho, nós conhecemos o poder dos santos e nós temos tudo em nossas mãos para sermos vitoriosos. Por isso, prezados irmãos e irmãs que também já se passaram por este ato sacramental, aproveite para renovar os seus votos de fidelidade. A nossa igreja precisa de a cada dia de mais pessoas determinadas em obedecer os conselhos de Jesus, em obedecer à vontade da Santa Avó, do irmão Maldo, que é a vontade de Deus. A vontade da Santa Avó e a vontade do irmão Maldo é que nós façamos a vontade de Deus, porque o irmão Maldo e a Santa Avó, eles sempre querem ver nosso bem, e eles sempre vão lutar por isso. E nós precisamos estar decididos em receber isto. Então, prezados irmãos, valorizem este santo caminho. Valorizem a oportunidade que estão tendo, porque é riqueza, é tesouro precioso. E que muitos que ainda estão espalhados neste mundo gostariam de ter uma oportunidade como esta. E muitas das vezes, infelizmente, existem muitas e muitas pessoas que têm a oportunidade e jogam a oportunidade fora. Não deixe que isto aconteça na vossa vida. Vamos lutar pela nossa fé, vamos lutar pela nossa salvação. Nós precisamos levar a mensagem do Consolador, a mensagem do Santo Irmão Maldo, e levar a mensagem da Santa Avó, do Santo Irmão Maldo, de Jesus, não é somente através dos púlpitos de nossa igreja. Levar a mensagem de Jesus não é somente através dos hinos apresentados pelo coral. É através das nossas boas atitudes. Nós pregamos com a nossa vida. Esta é a melhor pregação que existe. É o nosso bom exemplo perante a sociedade em que vivemos, para que a Santa Avó e o irmão Maldo tenham facilidade de trabalhar em muitos e muitos corações que estão espalhados por este mundo. Esta é a pregação que precisa estar soando todos os dias em nossas vidas, o nosso bom exemplo. Por isso, prezados irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridos visitantes, queridos internautas que nos acompanham neste momento, reflitam na sua condição de vida que estão levando. Valorizem o que o irmão Maldo da Santa Avó Rosa deixou para cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Não sabemos por quanto tempo Deus vai determinar que nós ficamos aqui, seja individualmente ou seja como um todo. Não sabemos o dia que Deus vai precisar. Mas cada dia que Deus nos der o milagre da vida, vamos sair determinados em levar a mensagem do Consolador e do Santo Profeta Irmão Maldo a muitos e muitos corações. E eu tenho a certeza de que fazendo assim, buscando esta união, essa fé em espírito, a cada dia a nossa igreja será mais fortalecida, será mais abençoada e teremos um povo mais firmes e decididos em vencer as batalhas e não dar ouvidos às ciladas que o inimigo tem colocado na vida de muitas e muitas criaturas e que vem tentando escravizar a vida de muitas e muitas pessoas.
Se existem ainda alguma dúvida no coração, retirem esta dúvida, porque não tem dúvida do poder dos santos, não temos dúvida do caminho que estamos seguindo. Este é o caminho que leva a Deus. Precisamos cumprir nosso voto com fidelidade com Deus, para que alcançamos a nossa coroa da vida, que nós alcançamos a nossa salvação. Prezados e amados irmãos e irmãs, gostaria carinhosamente de deixar estas simples palavras aos vossos corações, desejando que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, dê muita sabedoria para todos nós, para que nós possamos vencer as lutas, para que nós possamos vencer as dificuldades, e que a cada dia nós possamos levantar com ânimo, com coragem, com determinação de vencer os obstáculos, porque em todos os dias, em todos os momentos da vida teremos lutas. O próprio Jesus nos disse: no mundo terás aflições. E o próprio Jesus, ele também foi tentado. Ele passou pelas tentações do opositor da alma, mas ele não caiu em nenhuma delas. E ele quer nos dar esta mesma oportunidade, que nós vençamos. Assim como a Santa Avó venceu, recebeu o seu galardão, assim como nos dias atuais o irmão Aldo venceu com muito êxito, com muita determinação o seu ministério, e hoje nos guia do alto céus, com as suas bênçãos, com a sua proteção, e continua ao nosso lado, e principalmente daqueles que confiam, porque todos aqueles que confiam, com certeza receberão bênçãos poderosas se estiverem merecendo. Por isso precisamos aliar a nossa obediência e a nossa fé para que estejamos prontos de receber as bênçãos de Deus. Assim sendo, deixo essas palavras aos vossos corações, e que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, dê muita bênção maravilhosa na vida de todos. Agradeço pelo carinho da sua presença, carinho também dos nossos queridos internautas que nos acompanharam esta programação. Quero desejar que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, também leve estas bênçãos ao vosso lar, à vossa vida, e que estejamos a cada dia unidos nesta fé, e que possamos vencer as forças do mal. Assim sendo, prezados irmãos, gostaria também que amanhã todos estivessem novamente para mais uma oportunidade que Deus há de nos conceder do alto céu, de sermos alimentados, e que possamos estar presentes em mais uma santa reunião, ao início às 19 horas. Aos nossos internautas fica o convite para que acompanhem esta programação. Assim sendo, eu convido a gentileza aos que puderem a colocar-se em pé. O momento é bastante oportuno para que chegamos à presença de Deus, que possamos externar a nossa gratidão e receber tudo quanto Deus tem para nos conceder em mais esta oportunidade. Façam as suas orações com bastante fé, para que possam receber as bênçãos de Deus. Oremos. Glorioso e Senhor Deus, nosso Pai, Pai Santíssimo, agradecemos ao Senhor, ao seu Divino Espírito Santo, agradecemos também ao nosso Divino Mestre Jesus e à nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, que ao lado da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mais uma vez nos concedeu esta oportunidade, em que aqui estamos com as nossas faces curvadas, em atitude de submissão aos céus. E neste momento, com muita fé, ó Santa Avó, entregamos em Tuas mãos os nossos corações, as nossas vidas, para que mais uma vez recebemos o alimento celestial. Querido e santo profeta Irmão Aldo, agradecemos pela forma incansável que o Senhor continua nos ajudando, nos abençoando, nos dando força, coragem, determinação, e assim nós vamos caminhando, firmes e seguros neste santo caminho, até o dia que o Senhor precisar de cada um de nós. Mas enquanto aqui estivermos, ó profeta de Deus, eu suplico ao Senhor, a Santa Avó, a Maria Santíssima, dê-nos a cada dia mais sabedoria para vencer as forças do mal.
Eu peço à Senhora, Santa Avó, em favor do crescimento da nossa igreja, que seja um crescimento espiritual fortalecido, na fé, no ânimo da determinação de obedecer os conselhos de Jesus, que a cada dia sejamos um povo mais obediente, sejamos um povo mais santificado, e que possamos levar bom exemplo à humanidade e ajudar que muitos e muitas almas sejam acolhidas ao aprisco de Deus. Assim sendo, ó Santa Avó, eu apresento à Senhora os nomes cujos estão contidos naquela caixa de pedidos de oração. Que a Tua graça, que a Tua bênção, a bênção da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, possa acolher estas almas, levando até mesmo o milagre, para que possam sair destes momentos difíceis. Neste momento também eu quero pedir em favor dos nossos queridos internautas e que a Senhora Santa Avó receba as orações de todos nós, em que estamos fazendo com muito carinho neste momento. Peço à Senhora que junto com o irmão Aldo dispensa a todos, na Tua graça, na Tua bênção, dá a todos um ótimo regresso até os vossos lares e no dia de amanhã, conceda-nos o milagre da vida, para que possamos ter mais uma oportunidade de levantarmos e caminharmos firmes neste caminho e que possamos no final de mais o dia de amanhã, estarmos na Tua santa presença e de todos os santos para mais um fortalecimento espiritual. Assim sendo, nós agradecemos por todos os atos de mais esta santa reunião e que todos neste momento recebam com muita fé todas as bênçãos dispensadas pelo reino dos céus, pelos Teus santos e pela corte celestial que está abençoando e levando paz, saúde, felicidade, sabedoria a todos os corações em mais esta oportunidade e para que o reino dos céus seja glorificado hoje e eternamente. Amém. Paz do Senhor a todos, muito obrigado e até amanhã.